Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre 4 advertências severas da parte de Deus para o coração do homem. Então preste atenção, porque quando falamos de severa, significa que aqueles que procedem assim já estão passando dos limites. E é necessário que você caia em si e volte atrás enquanto há tempo. Então, um dos temas que Deus não suporta de forma alguma, e você não deve nem pensar em fazer isso, seja no seu trabalho, seja na rua, com seus amigos, seja na igreja onde você frequenta, seja em qualquer ambiente, não faça isso de forma alguma. Observem bem de onde surgiu a ideia da primeira rebelião ou da rebelião. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14 nos diz assim, E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta foi a primeira rebelião registrada e revelada por Deus, que aconteceu em todo o universo. E esta rebelião aconteceu no céu. E foi produzida dentro do coração de Lúcifer, um dos que fora designado por Deus para ser protetor, guardador, um anjo que tinha como o dever proteger e guardar o trono de Deus. Além de ser músico excelente nessa habilidade, inúmeras qualidades tinha esse ser celestial, até o dia que foi encontrado iniquidade no seu coração. Porque ele cresceu tanto no orgulho, na vaidade, na soberba, que ele chegou a considerar a possibilidade de dividir o universo e criar para si um reino único. Deus faria o seu governo na metade do universo e ele faria na outra metade. 2 tronos paralelos. É muita arrogância, né? Muita prepotência. E é esta a primeira rebelião mencionada e revelada por Deus aos homens na terra. Aconteceu no céu. Toda pessoa que se rebela está fazendo as obras daquele que a criou, Satanás. E sabe o fim de Satanás? Será a morte eterna no lago que arde em fogo e enxofre. Ou seja, ficará afastado de Deus para todo sempre no sofrimento. Todo aquele que ouve e pratica as mesmas obras dele, terão também como consequência o mesmo castigo. O lago de fogo e enxofre, onde terão que viver por toda a eternidade, em tremendo sofrimento. Algumas pessoas não aceitam essa ideia, porque se Deus é amor, por que criaria um lago de sofrimento eterno? Porque Deus é justo, ninguém é obrigado a ir para lá, mas aquele que se rebela contra a santidade dele, tem que saber que não é bom desafiá-lo em sua grandeza, em sua santidade, em sua pureza. Todo erro tem consequência, aqui na terra e também no céu. Quero que você entenda, no livro de Gênesis, nós temos a segunda advertência, foi dada para Caim. Capítulo 4 do livro de Gênesis, você vai encontrar a história do Caim. O Senhor advertiu ele, se você fizer o que é bom, o que é certo, o que é direito, você será aceito por mim. E eu te abençoarei, assim como abençoo o seu irmão Abel, que faz isso constantemente e me agrada muito. Caim se rebelou, porque ele viu Deus agradar do Abel
porque o Abel se preocupava em fazer as coisas boas, aquilo que agradava ao Senhor. Então, o Senhor continuou dizendo a Caim: mas se você fizer o que é mal, está vendo quem fez o mal lá no céu? Então, Caim, se você fizer o que é mal, o pecado jaz à porta do seu coração. Então, primeira coisa, rebelar-se contra Deus. Segunda coisa, pecar voluntariamente, desafiando a orientação que Deus deu. Faça o bem e não o mal. Quando você faz o mal por livre e espontânea vontade, você está pecando contra a santidade de Deus. E isso tem consequências eternas. Muito bem. A terceira palavra, a terceira advertência está na desobediência. Quem é o pai da desobediência? Para você ter uma ideia, o pai da desobediência é o nosso primeiro pai, Adão. Diz a palavra de Deus no livro de Romanos, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura agora. Preste atenção. Romanos capítulo 5, nós temos aqui registrado no verso 12 essa escritura: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está, meu querido, a razão de todas as leis que Deus estabeleceu, todos os princípios de leis, de normas estabelecidas dentro da moral, da ética, as normas que são fundamentais para que nós tenhamos uma convivência boa e agradável, foram quebradas por Adão, porque Adão foi o primeiro homem a desobedecer uma ordem divina. E todo aquele que desobedece os mandamentos do Senhor, o seu direcionamento dado através da palavra, está também cometendo o mesmo pecado de Adão. Por isso que a palavra diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Querido, então se a desobediência é um ato que ofende, que fere a Deus, o Senhor está dizendo: não seja desobediente, procure andar sempre na obediência. E por último, é a incredulidade. A incredulidade está escrito em todo o texto sagrado, porque o homem é incrédulo por natureza. E esta incredulidade vem exatamente por três ações: a interferência de Satanás, os atrativos do mundo e a nossa falta de desejo de buscar em Deus a nossa comunhão. Então isso nos leva a ter um coração incrédulo, não crer na palavra, não desejar a palavra, não desejar a comunhão com o Senhor. No entanto, eu quero que você acompanhe comigo exatamente esta palavra que está no capítulo 5, verso 8 do próprio livro de Romanos. Preste atenção. Verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se o Senhor provou o seu amor por mim e por você, para que eu e você obtenhamos o perdão de nossos pecados, este amor foi revelado na cruz, no sacrifício de Jesus. Portanto, não seja rebelde como Satanás. Não seja um pecador voluntarioso como foi Caim. Não seja desobediente como foi Adão, mas seja um pecador arrependido, como aquele publicano que entrou no templo e bateu no peito e disse: ó Deus, se propício a mim, porque sou um pecador. E Jesus afirmou, ele voltou para casa justificado. Confesse as suas culpas, arrependa do seu pecado, converta-se ao Senhor e ele compadecerá de você, e estas advertências não farão parte da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, e que essas advertências sirvam de despertamento para todo aquele que ouvir corrigir-se diante de ti enquanto é tempo. Peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.